as autoras, os autores chegaram, o livro acabou de chegar em primeira mão aqui também, acho que a gente já pode começar. Prazer, sou Carlota Aquino, diretora executiva do IDEC. Antes de iniciarmos, né, gostaria de saudar e agradecer a presença de cada uma e cada um aqui presente, e remotamente também. Gostaria de agradecer a equipe da organização, gostaria de agradecer especialmente Diogo Coutinho, que é professor aqui da casa, ele é conselheiro do IDEC, coordenador do Grupo Direitos e Políticas, que nos apoiou na execução aí desse evento. Queria agradecer à Faculdade de Direito da USP, na pessoa de Celso Campilongo, que disponibilizou esse espaço. E, por fim, também queria agradecer aos representantes e autoridades aqui presentes, especialmente na figura, né, da Coordenação de Fiscalização da NPD, e especialmente também aos autores, ali a Juliana depois vai fazer as salvas. E é tão importante aí para a gente qualificar esse debate tão importante. Para começar a conversa, eu queria falar um pouco sobre o IDEC, né? O idealizador do livro, que a gente pensou nisso um pouco mais de 2 anos atrás. E o IDEC, né, uma organização, uma associação de consumidores, né, sem fins lucrativos, completamente independente de empresas e partidos, governos, foi fundado em 1987, e sua missão é orientar, conscientizar, defender a ética nas relações de consumo, sobretudo, lutar pelos direitos dos consumidores. E se você acredita e apoia essa causa, é importante que se associem, porque para a gente continuar nessa luta árdua, é importante que a gente tenha cada vez mais pessoas ao nosso lado. E aí queria entrar, a gente não apresentou, né? Mas aqui um pouco a parte em relação aos a nossa forma aí de atuação, né? O IDEC atua especialmente em 4 formas de atuar, né? Uma é disponibilizar informações sobre a defesa do consumidor, né, para as pessoas, orienta e instrumentaliza os consumidores sobre seus direitos, realiza pesquisas tanto para pressionar e mudar as práticas de mercado, quanto para subsidiar as políticas públicas, e também representa os consumidores nas diversas esferas e instâncias, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. E quando a gente fala de relação de consumo, é muito amplo. Então, o IDEC, nos últimos 7 anos, a gente definiu, né, e hoje a gente atua em 7 eixos temáticos. São eles alimentação saudável, saúde, energia e sustentabilidade, mobilidade urbana, serviços financeiros, consumo sustentável, telecomunicações e direitos digitais. E há anos, né, há muitos anos, a gente trabalha aí para promover o acesso a crédito saudável. E para as pessoas conseguirem ter uma vida digna. E a gente luta muito para a prevenção aí, né, contra o superendividamento da população e garantindo a proteção de dados dos consumidores, né? Em 2017, lançamos a campanha da Caixa Preta do Crédito por mais transparência, né, nesses sistemas, e entre 2018 e 2019, trabalhamos muito intensamente pela proteção dos direitos dos consumidores na alteração da lei do cadastro positivo. E, pelo menos, aí nos últimos 6 anos, aprovado aí em 2021, na aprovação aí do PL 3515, né, pelo combate aí ao superendividamento da população. E aí, aproveitando aí as grandes capacidades internas, a gente vem atuando em parceria muito aí entre o Programa de Serviços Financeiros, de Telecomunicações e Direitos Digitais, para tratar aí do tema de acesso a crédito em toda a sua complexidade, pensando em aprofundar aí todo o conhecimento no tema.
e a gente organizou essa coletânea aí de artigos, e eu queria agradecer todo o empenho e dedicação, especialmente aí a Juliana Oms, né, que ela é advogada e pesquisadora aí do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais. Ela é mestranda aqui da casa e vem atuando aí nesses últimos 2 anos especialmente, mas já atua há bastante tempo, e eu vou passar a palavra para ela, mas queria agradecer todo o empenho aí, Juliana, por esse trabalho incrível. Obrigada, Carlota. Bom, gostaria também de reforçar os agradecimentos que a Carlota fez aqui à casa, professor Diogo Coutinho, a todo mundo que está aqui presente. Antes de entrar no debate do livro, eu vou, primeiro, para a gente estar todo mundo na mesma página, falar um pouquinho dos conceitos básicos que a gente trata no livro, alguns deles, e também contar das questões que motivaram a gente a querer organizar essa coletânea de artigos. Bom, primeiro, o que é a pontuação de crédito, né? Acesso a crédito é algo fundamental para quem se vive numa sociedade capitalista, então, e a pontuação de crédito ela é determinante, na maioria das vezes, para determinar como o consumidor vai ter acesso a crédito, se ele vai ter, se ele vai ter acesso a um cartão de crédito, a um financiamento, sobre quais taxas de juros. Então, é fundamental entender como ela funciona. Ela é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, e que vai atribuir ao final uma nota para o consumidor. Ou seja, o acesso a crédito hoje em dia ele é mediado por complexos algoritmos e por enormes bases de dados que vão classificar e categorizar esse consumidor e determinar alocações de bens, acessos a bens e serviços essenciais para a vida do consumidor. Paralelamente, a gente tem o cadastro positivo, que é um banco de dados composto por informações de adimplementos de serviços essenciais e informações sobre relações creditícias, que funciona como uma categoria especial de dados que vai compor a pontuação de crédito. Pode passar o slide, por favor? E apesar deles estarem tão conectados, o cadastro positivo funcionando quase como uma parte da pontuação de crédito, eles têm uma regulação muito parecida e às vezes diferente. Você tem tanto a lei do cadastro positivo, 12.414, como ficou conhecida, que vai regular o cadastro positivo, mas a gente teve também um recurso repetitivo no STJ, que gerou 2 súmulas, né, que determinou que a pontuação de crédito seria apenas uma metodologia e não um banco de dados, gerando algumas dúvidas aí em quais regras e procedimentos a pontuação de crédito e o cadastro positivo cumpririam. Além disso, a gente tem outras dúvidas também nesses complexos 2 sistemas pouco juntos, um pouco separados, como desafios à transparência e à explicabilidade e à compreensão do consumidor em sistemas de inteligência artificial tão complexos, riscos de discriminações, especialmente de gênero, de raça, diversos interesses constitucionais que vão estar em conflito aí, né, muitas vezes colocados em conflitos, não necessariamente, né, que é os interesses econômicos envolvidos, os interesses de proteção à privacidade e à proteção de dados pessoais, e ainda um complexo sistema normativo para a gente colocar funcionando junto, né, além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, os recursos do STJ e também a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada depois da Lei do Cadastro Positivo, né? Então, tentando enfrentar todas essas questões e muitas outras, foi que a gente decidiu fazer essa coletânea de artigos. Além do enfrentamento dessas questões, a gente considerou que faltava uma obra que analisasse de forma crítica todos esses pontos e de forma multidisciplinar, e além disso, de que o cadastro positivo, a pontuação de crédito, que é tão espalhada no Brasil, pode funcionar até quase como um estudo de caso para as questões para o uso de inteligência artificial e como seu uso pode ser regulado, quais direitos, já que a gente pode ter direitos que existem na pontuação de crédito, como de explicabilidade, determinações de quais dados podem compor essa base de dados, podem ser também, às vezes, aplicados para outros setores de inteligência artificial. Pode passar o slide, por favor?
Bom, e para isso a gente conta com um time de grandes autores, expoentes e grandes nomes, economistas, pessoas do direito do consumidor, direito digital, profissionais da tecnologia e comunicólogos. Aqui a gente tem alguns prints do índice, né? Vocês conseguem ver um pouco o tema e os autores. Puder passar também mais uma vez. E aí a gente vai fazer agora uma roda de conversa, tem mais ou menos informal, a gente preparou algumas perguntas para os autores, onde tem o tema dos artigos deles, e eles vão ter um tempo para responder. E ao final, se a gente conseguir sobrar um tempinho, a gente abre também para perguntas da plateia, mas de qualquer forma a gente vai ter um coquetel depois, onde a gente pode continuar a conversa. Então, eu gostaria de chamar aqui, primeiro, Bárbara Simão, que é mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV e coordenadora da área de Privacidade e Vigilância do Internet Lab. O Roberto Troster, que é doutor em Economia pela USP e professor titular do SEDES. O Ramon Vilarino, que é doutorando em Ciência da Computação na Universidade de Califórnia, Berkeley. Victor Duering da Silveira, doutorando em Direito pela FD-USP. Ione Amorim, economista e coordenadora do Programa Financeiro do IDEC. E a Laudelina Pereira, mestranda em Ciência da Informação na ECA e estrategista em Comunicação Digital. Além disso, a gente vai contar com a participação remota de vários autores, a Marcela Matiuso, doutoranda em Direito Comercial na USP, sócia do VMCA Advogados, Renato Leite, doutor pela USP, fundador e professor do Data Privacy Brasil, Bianca Kremer, doutora em Direito pela PUC-Rio e professora no IDP, Rafael Zanata, doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP e diretor do Data Privacy Brasil, Bruno Miragem, professor associado da Federal do Rio Grande do Sul, e Leonardo Bessa, doutor em Direito Civil pela UERJ, desembargador do TJ do Distrito Federal, que vai entrar um pouquinho mais tarde. Além disso, rapidamente para encerrar, o livro também conta com o prefácio da Cláudia Lima Marques, com artigos do Michel Souza e Sinué Cruz, que eu acho que vão chegar daqui a pouco, e com Ricardo Morechita, Maria Luciano, Henrique Félix e Tarcísio Silva, que não puderam comparecer. Por fim, também um artigo, um comentário do Biardata, da Alemanha, sobre a pontuação de crédito na Alemanha. E é isso, acho que agora a gente pode, feitas as nossas apresentações do IDEC, um pouco sobre o que a gente queria com o livro, a gente pode começar a parte das perguntas com os autores e descobrir os temas deles e o que eles escreveram nesse livro. Bom, primeiro, a pergunta para a Bárbara Simão. Você escreveu o artigo A Lei do Cadastro Positivo e sua tramitação no Legislativo. Seu artigo busca entender como ocorreu o processo de aprovação da Lei do Cadastro Positivo no Legislativo. Poderia citar quais foram os diferentes argumentos e interesses mobilizados? Ainda, a lei tramitou em paralelo com a LGPD. Poderia abordar as principais semelhanças ou diferenças entre essas legislações? Lembrando que são muitos autores, a gente deu 5 minutinhos para eles, não vai dar para abordar tudo da pergunta, e aí a gente deixa eles um pouco livres para responder como for possível. Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiro, antes de responder a pergunta, eu queria agradecer enfim, o convite para participar do evento e parabenizar o IDEC, especialmente a Ju, pelo evento e pelo lançamento do livro, e dizer que é super legal ver um projeto que, enfim, enquanto eu era do IDEC, eu participei e eu vi isso nascer, né? Super legal ver isso se tornar realidade, se tornar um livro físico que eu daqui a pouco vou pegar e ler com toda a atenção. Bom, de fato, meu artigo, né, que eu escrevi para esse livro, ele é sobre esse processo legislativo, né, da Lei do Cadastro Positivo, da tramitação da Lei do Cadastro Positivo, e ele surge, assim, muito por conta da minha dissertação de mestrado. E a minha dissertação de mestrado surge por causa dos interesses e das perguntas que me foram geradas por trabalhar no IDEC e ver como esse tema estava tramitando ali, né? Como essa discussão estava acontecendo e de todas as questões que isso trazia para mim enquanto uma pesquisadora que estava olhando para aquilo. Eu estava achando que era um tema que estava sendo pouco explorado.
e que trazia, assim, algumas questões para mim, como, por exemplo, essa. Bom, por que a gente está chamando de uma coisa de pontuação de crédito, outra de cadastro positivo? Qual que é a diferença entre essas coisas? E aí eu quis olhar para esse processo legislativo pensando, bom, o que aconteceu? Como que isso aconteceu? Né? Que atores que se mobilizaram para essa discussão? Quais foram os interesses que estavam ali em jogo? Quais eram os argumentos que estavam sendo utilizados? E eu acho interessantíssimo, porque, na verdade, é uma discussão que veio de mais de 20 anos, né? Desde o final dos anos 90, quando o Banco Central do Brasil ele começou uma agenda de reformas legislativas em prol ali de aumentar o acesso a crédito, diminuir o spread bancário, né, que eles chamavam de projeto juros e spread bancário, que surgiu essa ideia de reforma legislativa, e isso ficou um bom tempo sendo discutido, tanto assim no âmbito do executivo, como também no próprio Congresso, né? Teve até uma consulta pública que foi feita lá atrás, eu nem vou lembrar o ano exatamente, mas foi feita uma consulta pública pelo governo, várias entidades participaram, inclusive, se eu não me engano, o próprio IDEC também participou, que surgiu dessa consulta pública um anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei eventualmente foi apresentado, né, no Congresso, e aí ele tramitou, e é muito engraçado reparar em como essa história aconteceu, porque tem um certo... Quando a gente olha para a história do cadastro positivo e para a história da LGPD, a gente consegue até ver uns certos paralelos assim que acontecem. Então, esse primeiro projeto lá do governo, ele tramitou concomitantemente com outro projeto que era do Senado. E esse projeto do governo ele era mais completo, tinha ali mais questões, tinha a questão do consentimento que estava sendo questionado também. E aí tinha o projeto do Senado que estava tramitando concomitantemente, que só modificava um artigo do Código de Defesa do Consumidor, e que era, enfim, por conta disso, um projeto que não trazia ali tantas especificidades e que por conta disso também não era tão positivo. E aí eu nem sei se eu estou me estendendo muito no tempo, na verdade, porque eu comecei a me empolgar contando a história, mas no fim, enfim, o projeto do Senado passa primeiro, foi o que aconteceu, diferentemente da LGPD, que teve, né, o projeto da Câmara no fim que passou primeiro, nesse caso foi o projeto do Senado que passou, e aí toda uma mobilização aconteceu lá em 2010, que envolveu a Senacom, a Secretaria Nacional dos Consumidores, que envolveu o Ministério da Justiça, para justamente vetar integralmente esse PL, porque ele não trazia ali nenhuma garantia para os consumidores, né? E aí foi vetado integralmente, surgiu uma medida provisória nova, que, enfim, virou a Lei do Cadastro Positivo. E a Lei do Cadastro Positivo, originalmente, tinha a regra do consentimento, né? Então, as pessoas precisavam colocar o opt-in, né? Precisavam consentir para participar do cadastro. E isso acabou sendo bastante questionado, né? Depois da entrada em vigor da lei, principalmente, assim, por empresas do setor financeiro, por fintechs, que falavam que isso acabava criando entraves para que as pessoas conseguissem participar do cadastro. E aí, novamente, teve um outro processo de revisão da lei, que veio ali já mais concomitantemente com a LGPD, e aí também é super interessante ver como as duas discussões acabaram se intercambiando de alguma maneira, né? Porque, enfim, a LGPD acabou contando com um inciso ali que permite tratamento de dados em caso de proteção do crédito, e isso não é trivial, né? Isso aconteceu muito por conta das discussões que estavam acontecendo no Congresso naquele momento, e por conta do receio, né, especialmente dos birôs de crédito, das empresas do setor financeiro, de que a LGPD pudesse causar algum entrave, algum óbice ao tratamento de dados para fins de proteção do crédito, para pontuação de crédito. Então, enfim, eu acho que talvez eu já tenha me esgotado, não? Nossa, falei rápido, então. Bom, mas é isso. No fim, eu acho que eu já contei em super pouco tempo a história inteira, né? De como aconteceu. Mas foi uma grande história, assim, e é super interessante ver como esses interesses, esses diferentes argumentos, interesses, eles foram mobilizados. E eu acho que a defesa do consumidor, como um todo, assim, tanto por parte da Senacom, especialmente lá atrás, né, antes da medida provisória, tanto por parte das organizações de defesa do consumidor, então o próprio IDEC, eles tiveram um papel muito forte, muito grande em relação a essa lei, em relação a como essa lei foi construída e no que se conseguiu garantir de direitos em relação a essa lei, né? Então eu acho que depois tiveram outras questões, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. E é isso.
A Bárbara vai ter o privilégio de ter outra pergunta, porque ela escreveu 2 artigos para o livro, então se você quiser, você complementa depois. O seu artigo também acho que tem um ponto muito interessante, que ele comenta como, nesse processo legislativo, parecia que tinha 2 mundos em separado, né? Um grupo defendendo as questões de interesses econômicos, necessidade de redução de assimetria de informação, e outro grupo preocupado com os impactos que teria com a privacidade e os dados pessoais, né? E foi também um pouco pensando nisso que a gente trouxe para esse artigo que tem muitas pessoas do direito, para esse livro que tem muitas pessoas do direito escrevendo, mas também tem 2 artigos que são de economistas, Roberto Trosser aqui e a Ione Amorim, e acho que a gente acha essencial trazer esses mundos para conversarem. Então, eu agora faço a pergunta para o Roberto Trosser, que escreveu o artigo Cadastro Positivo, Informação, Conhecimento e Discernimento. Eu trouxe primeiro uma aspa aqui do seu artigo, vou ler para vocês. Com mais elementos do devedor e sem estímulos para repassar parte dos ganhos de conhecimento ao tomador, o resultado é que a simetria informacional aumenta, favorecendo quem empresta. Pode-se até agravar a posição do devedor. Nesse sentido, o quadro institucional de informações de crédito está estruturado sob a ótica do credor e não do tomador. Bom, no seu artigo, o senhor explica a importância da informação para uma avaliação de crédito precisa. Como reduzir a assimetria de informações também do lado do tomador de crédito? E quais são os benefícios dessa mudança? Oba. Bom, eu queria agradecer muito o convite, né? Eu sou fã do IDEC, da Marilena, assim, Marilena Lazzarini. Quando a Ione falou para mim, ó, se a Ione fala qualquer coisa, eu falei sim, nem sabia o que era. Também sou fã da Ione, gostei muito do que a Carlota falou. E meu relacionamento com o cadastro positivo é mais antigo. Eu, nos anos 80, eu era chefe do diretor adjunto do departamento técnico do Banco Mercantil de São Paulo. E a gente tinha as fichas Serasa, então você tinha 6 tipos de fichas, 3 cores diferentes, e você já usava, entre aspas, o que seria seu embrião de um cadastro positivo. Então, essa ideia de que veio com a lei, quer dizer, mais ou menos, né, o nome mudou muito, mas o conteúdo não mudou tanto. Depois eu trabalhei na minha tese de doutorado, trabalhei muito, foi sobre regulamentação bancária, trabalhei naquele projeto FIP, Banco Central, pela nova lei, depois fui da BBC, fui da Febraban. Então, acompanhei muito o cadastro, né? E eu, diferentemente, né, eu acho que é ruim o que estão fazendo, né? Eu vou falar 4 coisas, né, antes que ela ponha a plaquinha para mim, né? A primeira é que a inadimplência está subindo. Quer dizer, esse ano, todos os meses, nós batimos recordes de inadimplência. 66 milhões de pessoas com nome sujo. Quer dizer, se eu pedisse para levantar a mão, quem está com nome sujo aqui, com certeza 1/3 tinha que levantar a mão. Ou estão mentindo para mim, né? Não vou pedir. Mas ou estão mentindo, ou coisa. Quer dizer, então, tem alguma coisa errada, disfuncional no crédito. São muitas coisas, né? Mas nós temos que ver. Eu acho que o crédito é uma questão importante. E quando alguém está com o nome sujo, ele perde a cidadania econômica dele fica limitada. Você tem dificuldade de arrumar um emprego, de alugar, de qualquer coisa, você tem. E hoje que você está no momento assim, você teve 2 anos de pandemia, você teve uma desaceleração econômica, o problema mais grave ainda, né? Você tem, de alguma maneira, fomentar a solvência econômica da sociedade. E indo diretamente ao ponto do cadastro positivo. A primeira coisa é quem que oferece os modelos de inteligência tão bem feitos? Quer dizer, eles fazem uma caixa preta, fazem qualquer coisa, e isso não é aferido. Quer dizer, tem um princípio bancário que diz, um faz, um confere. Ele faz a conta, eu confio nele, parece uma pessoa confiável, mas vou conferir. Você vai num lugar, você tem que conferir. Quem que confere a qualidade das avaliações? Ninguém. Segunda coisa, qualquer tipo de informação tem que ser conferida também. Quer dizer, então, não só a avaliação, como informação. Então, esqueci o nome. A Bárbara. Bárbara é Bárbara. A Bárbara põe os dados no cadastro positivo. Como é que ela sabe que os dados dela estão corretos? Então, o que seria a minha proposta? Que ela tenha acesso irrestrito. Quando ela quer, ela entra,
Se ela muda, por exemplo, de endereço, né, por qualquer motivo, automaticamente ela tem que avisar cada um dos bancos, os lugares que tem conta. Se ela pudesse diretamente informar o cadastro positivo, mudei de endereço, ou mudei de emprego, ou qualquer coisa, você teria um cadastro positivo interativo muito melhor. Nada impede do que a empresa do cadastro positivo confira se os dados que a Bárbara deu são verdadeiros ou não. Quer dizer, não é que é ela que vai pôr os dados, obviamente confere, mas se tem alguma dissonância, ela fala que ganha, sei lá, 30 mil, aí descobrem que ela só ganha 2 mil por mês, quer dizer, aí você tem como conferir, como aferir. Mas, assim, a principal pessoa, a mais interessada no cadastro da Bárbara, na nota da Bárbara, é a Bárbara. Você é ruim comigo, hein? E por último, usar como educação financeira. O cadastro positivo me fala, olha, Bárbara, você está com nota de 0 a 100, de 0 a 1000, você está com nota 500. Mas o dia que você acabar de pagar o financiamento do seu carro, sua nota sobe para 600. Ou ela foi mandada embora, então caiu para 200. Mas o dia que você arrumar um emprego... Quer dizer, você tem uma interação em que sirva como instrumento para a Bárbara monitorar a vida financeira dela e, ao mesmo tempo, ajudar a crescer. Então, eu acho que, assim, as leis são bonitas, agora a execução é passível de aprimoramentos. Obrigado. É o meu? Acho que agora sim, está desligado. Realmente, acho que, na realidade, até as conversas que a gente tem com os nossos associados, que a gente recebe de denúncia, é sempre no sentido da dificuldade de entender o que está acontecendo, por que teve crédito negado, por qual informação, mas eu recebo tal, então por que está nesse número? Então, essa é uma questão bem importante mesmo. Bom, agora uma pergunta para a Ione Amorim. Você se inscreveu em coautoria com Michel Souza e Ladislau Dauber o artigo Cadastro Impositivo, o canto da sereia para a redução das taxas de juros. O artigo apresenta uma análise da evolução da oferta de crédito no Brasil antes e depois da aprovação do cadastro positivo, fazendo uma análise crítica do relatório publicado pelo Banco Central em 2021. Um dos principais argumentos durante a tramitação da lei do cadastro positivo foi a promessa de redução dos juros. É possível dizer que isso foi materializado? Será? Desculpa, estou causando aqui na mesa. Ai, obrigada a todos. Eu quero agradecer muito aqui o convite para fazer esse artigo. É um trabalho, diria que é de casa, né? Eu sou do programa financeiro e, assim, a gente é quase alma gêmea com o programa de telecomunicações, sobretudo porque hoje, mais do que nunca, a gente não fala de serviços bancários sem não falar de tecnologia, né? Toda a nossa vida está totalmente integrada nesses dois assuntos. E foi um prazer enorme, foi uma oportunidade muito rica. Acho que a Bárbara trouxe um pouco essa retrospectiva do que foi, né, a aprovação e a entrada em vigor do cadastro positivo, e também o professor trouxe um pouco dessa realidade, mas eu vou falar da ótica do consumidor, né, que é a minha realidade ali no programa de serviços financeiros, que é mostrar o distanciamento, a falta de transparência desde sempre. Então, a gente foi fazendo essa construção, fizemos vários estudos, pesquisas para identificar como que o consumidor se identificava, o que ele sabe de cadastro positivo, e sabe muito pouco, né? E quando a gente fala, mas olha, você vai ter uma taxa de juros melhor, mas como você vai ter uma taxa de juros melhor se você nem sequer sabe como que você está sendo avaliado, para que serve? E por que o nome é positivo? E aqui, como o professor disse, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, com a quantidade de pessoas que estão com seus nomes negativados, então onde é que entra o tal do cadastro positivo na vida das pessoas? E nessa construção, né, nessa reflexão que eu fiz junto com o Michel e com o professor Ladislau, foi justamente essa retrospectiva, como foi a evolução da taxa de juros no país depois da
estabilização da inflação no país lá em 94 e até os dias de hoje. E a gente teve os piores momentos da taxa de juros, foi justamente no momento em que o cadastro positivo estava consolidado. Então, a gente passou ali o período de 2016 e 2017 com as maiores taxas de juros que o Brasil já viveu nesse período dos últimos 20 e poucos anos. Então, ele tem total desconexão com essa realidade, ele é esse canto da sereia mesmo, ele não se presta para essa condição que é ter uma melhor avaliação de crédito. E isso hoje, a gente está vivendo uma nova realidade que depois, né, esse relatório do Banco Central dizendo que, olha, o fato da adesão ao cadastro positivo ter se configurado em automática, né, ou seja, as pessoas não precisam fazer um consentimento, todos nós já estamos inseridos dentro desse cadastro, ele traria uma situação melhor para taxas de juros. O Banco Central avaliou como sendo positiva, houve uma maior adesão por parte das instituições financeiras, houve uma adesão das fintechs que passaram a utilizar, só que dentro do próprio relatório tá várias instituições alegando que eu não uso porque eu já tenho dados suficiente. Quem utiliza mais são as fintechs, porque esse serviço é caro. Então, obviamente, para quem está chegando agora no mercado que quer oferecer crédito, precisa ter alguma segurança, então recorreu a esses serviços. Não há padronização, não há ainda integração de todas as prestadoras de serviço. Aliás, isso é colocado como um grande obstáculo, né? Porque você tem ali as empresas de serviços de essenciais, né? Que não estão integradas e fazem parte desse, seria a avaliação, a pontuação pela pontualidade nos pagamentos. Então, como que você vai ter essa avaliação se não há uma integração? E se existe custo para isso? E hoje as concessionárias de energia elétrica, de água, não querem assumir, as gestoras de bancos de dados não querem assumir, então a gente não tem um cadastro positivo que seja, de fato, minimamente adequado para fazer uma avaliação. E, para além dessa condição, a gente tem hoje o desafio dos próprios sistemas, as instituições possuem suas bases de dados, é fato, mas muito pouco é utilizado sobre a realidade de algumas modalidades de crédito que a gente vem hoje acompanhando. A gente tem taxa de juros no país que tem teto, né? A gente teve aí o artigo 92, que foi em 2006, acho que foi isso, que ele foi eliminado ali, né, o artigo da Constituição, que estabelecia teto de juros no país de 12% ao ano, a lei da usura. E a gente não tem, a gente tem aí um ambiente de crédito totalmente descolado desta política, que seria uma avaliação consciente da capacidade de pagamento das pessoas. Então, quando a gente avalia hoje, sobretudo, o crédito consignado, que é voltado aí para os aposentados e pensionistas do INSS, que talvez seja a modalidade de crédito com recursos livres mais acessível, ela está em torno de 26% a 30% ao ano, mas ela não tem respaldo no cadastro positivo, ela tem respaldo na margem de consignação, é a garantia de quanto eu posso acessar a renda daquele consumidor para conceder crédito. Então, a gente tem uma realidade totalmente desconectada entre avaliação de cadastro e redução da taxa de juros no país. E eu acho que, mais do que nunca, é importante a gente retomar a questão da lei da usura e de realmente buscar mecanismos que, de fato, vão contribuir para a redução das taxas de juros no país. O cadastro positivo, ele poderia ser um bom instrumento de educação financeira, como o professor colocou. Mas acabou meu tempo e a gente fala daqui a pouquinho. Obrigada. Obrigada, Ione. É sempre muito bom conversar com você e ter esse contato direto dentro do IDEC para a gente trazer a produção de dados pessoais para a vida cotidiana do IDEC, né? Do IDEC não, cotidiano do consumidor. E sempre o que pega no bolso a gente consegue dialogar melhor temas que às vezes são tão herméticos. Bom, agora eu vou fazer a pergunta para a Marcela Matiuso, que está remotamente. Só para, não lembro se eu avisei, que o controle de tempo vai ser pelo chat, tá? Então vocês vão receber um avisinho, já que não tem a plaquinha da Marina. Bom, Marcela, você escreveu em coautoria com Henrique Machado o artigo Ponderação entre interesses econômicos e privacidade, limites constitucionais para a utilização da pontuação de crédito.
com a constitucionalização da proteção de dados, como a constitucionalização da proteção de dados pessoais afeta a regulação da pontuação de crédito, em especial no auxílio à mediação do conflito que você descreve entre o incentivo comum para tratar mais dados nesses modelos preditivos e os impactos que o uso indiscriminado de dados podem trazer. Bom, gente, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não for o caso, façam algum sinal, por favor, porque eu não consigo saber. Tentando ser objetiva aqui na minha resposta, já agradecendo o convite, tanto para escrever o artigo, quanto para estar aqui hoje, né, com vocês, ainda que remotamente, para discutir esse assunto. Acho que vale destacar, só por conta da linha do tempo, né, de assim, quando a gente escreveu, sobre o que o artigo fala e o que aconteceu em relação à constitucionalização da proteção de dados no Brasil desde então, né? Então, no nosso artigo, o que a gente debate é um contexto no qual a gente já tinha a decisão da assim chamada ADI do IBGE, mas a gente não tinha a PEC ainda efetivamente aprovada, né? Então, a gente estava num contexto em que o direito fundamental existia, a princípio, via decisão do STF, mas ele não existia por meio da decisão do Congresso Nacional. Mas a nossa percepção, né, desde aquele momento, desde quando a gente estava escrevendo ali, já era uma percepção de que essa discussão tem, sim, uma faceta constitucional e de que o fato de isso existir em concreto no debate torna esse equilíbrio, digamos assim, de forças algo que precisa ser debatido a nível constitucional, né? E aí, quando eu estou dizendo a nível constitucional, não estou só dizendo, porque acho que esse é um ponto bastante relevante da discussão de proteção de dados enquanto um direito fundamental, né? Que, assim, tudo bem, é um direito fundamental, mas quais que são exatamente as repercussões disso, né? Em concreto, como que isso se revela nas diferentes situações, por exemplo, em relação a cadastro positivo, crédito, etc. E, enfim, bases de dados, né? Coleta de dados voltadas à criação de bases de dados com essas finalidades. E aí a gente, enfim, discutiu uma série de questões que a gente já entendia que precisavam ser levadas em consideração nesse nível constitucional, nesse caso de debate. Para dar um exemplo apenas, e eu sei que depois, enfim, outros autores escreveram com focos mais específicos nessa questão, inclusive a questão da discriminação, né? Então, na medida em que você tem uma grande coleta de dados pessoais e potencialmente você vai fazer um uso dessas informações para fins de credit scoring, qual que é um dos limites, além da própria coleta, da transparência desse processo, etc., decisório, é o resultado concreto a que você chega, né? Se esse resultado for, em si, um resultado discriminatório, isso já seria um problema constitucional que, na nossa visão, independia um pouco até da própria constitucionalização do direito à proteção de dados, porque a gente já estava potencialmente falando de uma discriminação que já, por exemplo, se ela fosse racial, ou tivesse algum conteúdo racial, ainda que não explícito, que poderia ser constitucionalmente vedada desde então. Então, acho que a discussão constitucional ela tem muitas facetas, assim, e para também não me estender muito aqui, porque, como a gente viu, até estamos tendo decisão no STF hoje, né? Eu não sei se já acabou, acho que talvez tenha acabado de acabar. Essa discussão a nível constitucional tem muitas repercussões, né? Mas acho que não tem nenhuma dúvida, e isso já está suficientemente sedimentado, que realmente ela precisa ser entendida também nessa etapa constitucional e, enfim, a PEC especialmente, né, trazer isso de maneira explícita para a Constituição, na minha visão, traz um reforço argumentativo formal, né? Assim, elimina do debate, em alguma medida, as pessoas que ainda falavam, mas isso, enfim, talvez não deva ser tratado como uma discussão
de direito fundamental a nível constitucional. Agora a gente não tem mais essa dúvida, isso está sedimentado e essa discussão precisa ser feita nesse nível. Acho que essa foi a principal diferença que a gente teve desde então. Mas, enfim, não vou me estender muito mais, porque acho que, segundo me disseram, meu tempo já está esgotado, então eu vou ficar por aqui nesse comentário inicial e à disposição para discutir mais. Obrigada. Obrigada, Marcela. Realmente, o projeto teve 2 anos de duração, quase, né? Então, mas, de qualquer forma, é sempre importante a gente pensar a constitucionalização aplicada especificamente ao tema da pontuação de crédito. Agora eu vou voltar para a Bárbara, agora sobre um artigo onde a gente escreveu em conjunto, que chama a pontuação de crédito e cadastro positivo, diferenças, complementaridades e assimetrias regulatórias. Bom, no nosso artigo, a gente aponta a conexão intrínseca entre a pontuação de crédito e o cadastro positivo, mas que a cisão desses sistemas, como interpretado no RESP 1419-697, gerou uma série de dúvidas de regulação da pontuação de crédito. Você poderia explicar a relação entre esses 2 sistemas e algumas das consequências do tratamento jurídico em separado? Obrigada, Gil. Sobre essa questão da distinção, né, que é criada entre cadastro positivo e pontuação de crédito, a ideia desse artigo, ela surgiu muito por conta do fato de que a gente olhou para essa decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e a gente se questionou o que muda, o que fica, especialmente pensando que a lei do cadastro positivo passou por uma revisão que retirou, né, a obrigatoriedade do consentimento prévio do consumidor para a entrada no cadastro. E aí eu acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva, assim, né? Essa decisão, esse caso, STJ, ele surgiu justamente entre a aprovação da lei do cadastro positivo anterior e esse processo legislativo de revisão. Qual que era o principal questionamento dos bureaus de crédito que estavam colocando ali sobre a lei do cadastro positivo? A questão do consentimento. Bom, esse caso, esse TJ, ele surge, então, em 2014, e o caso que deu origem era basicamente uma pessoa, e eu li, enfim, os autos desse caso inteiro por causa da minha dissertação, e era uma pessoa que não conseguia, tipo, ser retirada do cadastro, assim, ela pedia para sair e não conseguia, pedia para sair e não conseguia. E tem até umas cenas um pouco kafkanianas de sistema mesmo, sabe? De tipo, bom, mas eu quero sair, mas como é que eu faço para sair? Mas você não pode sair disso aqui, porque isso aqui isso é o credit scoring, isso não é o cadastro positivo. Tá, mas como é que eu saio do credit scoring? Não, mas você não pode sair, porque isso é uma metodologia, isso não é um banco de dados. Então, assim, foi até um pouco engraçado ler, assim, os autos e alguns casos de audiências que aconteciam em que as respostas eram sempre essas, assim, sabe? A pessoa não consegue sair porque ela está ali não no cadastro positivo, ela está no credit scoring. E, basicamente, qual que era a questão, qual que era o argumento levantado nessa ação? Que o credit scoring não seria um banco de dados, nos termos do CDC, porque o Código de Defesa do Consumidor fala em banco de dados e cadastros. E é o Código de Defesa do Consumidor que estava ali regulamentando essa questão da entrada do cadastro. O credit scoring, ao invés de um banco de dados, seria uma metodologia de avaliação de risco. Então, o credit scoring seria o resultado, né, a metodologia que se aplicaria em relação a esses dados. E aí, né, foi assim, uma ação que subiu até o STJ, que tiveram vários pareceres, vários amicus curiae, até o Banco Central participou como amicus curiae nessa ação. E no fim, a tese que venceu foi essa, de que, bom, credit scoring não seria um banco de dados, seria uma metodologia, e o cadastro positivo seria uma metodologia, e o cadastro positivo seria um banco de dados, e que, por ser um banco de dados, dependeria do consentimento das pessoas para entrar. No fim, né, a decisão do STJ acabou colocando outros direitos, né, que se relacionam, inclusive, com os direitos que estão ali previstos na própria lei do cadastro positivo, mas ela cria assim, um outro panorama. Ela fala, bom, credit scoring é isso aqui, não se mistura. E disso surgem algumas questões, né, que são essas questões que a gente aborda nesse artigo. Porque, bom, qual que é, no fim, a diferença de fato entre esses dois sistemas? Se, bom, para você
para você chegar na pontuação de crédito, você precisa daqueles dados que vão estar naquele banco de dados. E, no fim, a grande diferença é só que são camadas de dados que vão se agregando, que vão formando parte disso que vai ser, no fim, a pontuação de crédito, né? O cadastro negativo nada mais é do que uma camada só de dados. São os dados que estão acessíveis publicamente. O cadastro positivo é aquilo que não estaria acessível publicamente. Então, até o próprio nome, cadastro positivo, ele leva um pouco a um engano. Porque não é que as informações do cadastro positivo são positivas. O que é positivo ou não vai depender sempre de uma interpretação que é feita sobre aquele dado. Um dado de pagamento, ele pode ser positivo ou negativo, a depender da interpretação que se faça daquele dado. Um pagamento feito no último dia de um prazo da conta pode ser visto como um dado mais negativo do que um dado de um pagamento que é feito com uma grande antecedência. Então, assim, até o nome, né, ele leva a uma confusão, porque você pensa, bom, mas por que você é contra o cadastro positivo se ele é positivo? E não é necessariamente positivo, né? Ele só agrega mais informações para aquele conjunto de dados que estão sendo avaliados. E aí, quando a gente pensa essas coisas apartadas, é que essas confusões acabam sendo geradas, né? E eu acho interessante pensar dessa maneira, pensar em camadas, porque são camadas, né? E aí, quando a gente pensa, bom, o que o cadastro positivo, afinal, está regulamentando? O que está sendo regulamentado pelo cadastro positivo? O uso de informações financeiras de pagamento. Então, é para isso que o Banco Central está olhando na regulamentação do cadastro positivo. E não é necessariamente para o uso de outros tipos de informações, que podem também gerar discriminação, que podem gerar questões relacionadas à transparência, e que podem até gerar questões relacionadas à transparência que podem ser, inclusive, até mais graves do que informações financeiras, a depender do tipo de informação que é coletada. Então, enfim, tem aí uma questão regulatória para ser desvendada, e a gente aborda um pouco, eu e a Ju, os pontos em relação a isso nesse artigo, e eu não vou me estender muito mais, eu acho que, enfim, fica o convite para vocês lerem o artigo. Obrigada, Val. Bom, a gente achou muito interessante revisitar essa decisão, porque, além do surgimento da LGPD depois, você tinha como diferença marcante entre esses dois sistemas a questão do consentimento, né? Uma vez que caiu a questão do consentimento, qual que é a diferença? E aí, mas os direitos são aplicados, da lei do cadastro positivo são aplicáveis também à pontuação de crédito. E aí, será que todos os direitos e as regulamentações que o Banco Central solta, elas também são aplicáveis? Porque os direitos da lei são aplicáveis? Então, esse tipo de detalhe que no final importa, a gente foi analisar no artigo. Bom, agora eu vou fazer a pergunta para a Laudelina, que escreveu o artigo em conjunto com Tarcísio Silva, chamado Literacia Midiática e Algorítmica em prol do engajamento cidadão sobre os scores de crédito. Vocês investigaram, por meio de pesquisa exploratória, relatos no Reclame Aqui, Twitter, para compreender como as pessoas percebem os impactos do score de crédito em suas vidas. Quais são as principais percepções dos consumidores e como a literacia midiática e algorítmica pode ser aplicada aos sistemas de pontuação de crédito? Gente, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a Ju, ao IDEC, a Marina, todo mundo super atencioso. Eu sou fã do IDEC há muito tempo, eu falo isso em nome do Tarcísio Silva, que escreveu comigo, ele também é fã do trabalho de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês os nossos estudos. Eu estudo o score há alguns anos, fiz uma especialização, tratei sobre isso, agora no mestrado que eu defendo na sexta-feira que vem, eu também estou tratando disso, né, as contribuições, né, da literacia no score de crédito. A literacia ela vai tratar da alfabetização, ela expande o conceito de alfabetização. Então, não é só ler e escrever, mas assim, o que está... pensar de uma maneira crítica para você ver as informações e tomar as melhores decisões. E aí a gente foi entender o que estava lá na ponta. Então, quem está na ponta é o consumidor final. Então, fui ver relatos espontâneos de Reclame Aqui e de Twitter, né? Tarcísio e eu, a gente fez uma pesquisa exclusiva só para ser publicada nesse trabalho, para a gente mapear as macrocategorias. Quando as pessoas falam sobre isso, está no debate público, está na opinião das pessoas, uma das principais categorias é sensação de prejuízos e confusão. Confusão, assim, mas como que é feita a nota? Que peso de cada um? E as respostas? E aí entra a questão da informação, né? As respostas até são algumas dadas, só que assim,
são amplas, são genéricas, não satisfaz ali o que ele está perguntando, ele continua sem saber o que fazer, né? E aí, a gente vê isso tanto no Reclame Aqui, quanto no Twitter. O Twitter é mais espontâneo, né? Tem uns que já entrega para Deus, vamos falar, tipo, não sei nem mais o que fazer, já minha pontuação tá tão baixa que eu, né, deixa para lá. Então, assim, a gente tem que equalizar um pouco, né, essas expectativas e, assim, atender a demanda que a gente está falando de consumidor, do dia a dia, impacta a vida do cidadão. Não é questão, eu não vou ligar, você está sendo impactado ali diariamente, né? Como o nosso amigo aqui falou, a assimetria, ela é muito das informações, né? E ela afeta a sua vida, a sua chance de ter ou não entrar numa faculdade, ter um aluguel, conquistar um emprego. A gente está falando de uma vida, né? E aí, entre as questões que falam bem, né? Aquelas pessoas que conseguem subir uns pontos ali, assim, sempre sentimento, a maioria deles, sentimento de superação. Nossa, superação, e quer mostrar para que outros, nossa, você conseguiu, quero ver quem tem meu score. Então, é uma gamificação, a gente vê esse movimento, né, dos dois lados. Mas, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê uma falta de conscientização financeira. Até quem subiu as notas, meio que não sabe como que subiu aquela nota. E quem teve decréscimo, mas eu fiz tudo direito, eu tenho pagado minhas contas em dias, não é só isso. Então, aí as pessoas começam a trocar dicas, pessoas comuns, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, faz um empréstimo ali, quem sabe dá certo. Então, assim, a informação, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque assim, a gente vive num país que a falta de conscientização financeira é muito grave. E a literacia, como ela expande o conceito de alfabetização, ela pode muito bem unir para as pessoas. A gente está falando de literacia midiática, que é da mídia, o que a mídia coloca, como a Bárbara coloca também, cadastro positivo, será que é tão positivo? Então, assim, vamos trabalhar esse lado crítico de pensar, será que essas informações são valiosas para mim? Será que isso é mesmo? Será que é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Então, a nossa proposta aqui, ela vai discutir, né, no artigo, como que a gente pode dizer, né, como que a promoção da literacia algorítmica também pode, que é decisão algorítmica, eu estou falando de uma base de dados muito grande, estou falando de Big Data, como que essas inferências algorítmicas podem impactar na sua nota e, querendo ou não, na sua vida. Então, esses temas têm que entrar na discussão também, para a gente capacitar a população, para que eles tenham autonomia, vivem um desembaraço no dia a dia, participem até da decisão do mercado de dados, né? O mercado de dados, a população também tem que participar dessa discussão, a gente tem que trazer isso. E para isso a informação, ela vai ser muito valiosa, para que as pessoas vivam com desembaraço e tomem melhores decisões, tanto algorítmicas, fiquei com... tomem decisões da sua vida, como na obtenção de crédito. É isso, e o resto está lá no artigo, gente. Convido a todos. Valeu. Obrigada. Obrigada, Laudelina. Acho que o seu artigo é realmente, de seu e do Tarcísio, é realmente muito interessante. Ele conversa com vários artigos do livro. Então, desde o professor Troster da necessidade de reduzir a simetria de informação da parte do devedor, até a próxima pergunta que a gente vai fazer aqui sobre necessidade de um direito de explicabilidade, de um devido processo informacional. Inclusive, eu lembro até de não sei se eu estou enganada, mas de um relato que vocês trouxeram no artigo de uma pessoa falando que ela recebeu uma explicação que era sobre o local onde ela morava. E aí ela ficava, mas se a minha vizinha não paga a conta, o que eu tenho a ver com isso, né? E ainda vai conversar novamente com o artigo do Ramon. Bom, agora eu vou fazer a pergunta, então, para o Renato Leite, que está remotamente. Você escreveu junto com o Sinué Cruz, que está aqui na plateia, o artigo Quais os desafios do devido processo informacional na pontuação de crédito. Considerando que a pontuação de crédito tem intermediado e determinado o acesso dos consumidores a uma enorme gama de bens, serviços e, em última instância, de direitos fundamentais, sem que haja devida transparência e accountability, vocês defendem a existência de um devido processo informacional para fortalecer instrumentos e direitos já existentes. Em que consiste esse direito e como ele pode ser aplicado à pontuação de crédito? Legal. Obrigado a todo mundo, obrigado ao IDEC pelo convite, Juliana pela organização. Boa noite a todos e a todas. Né?
Peço desculpa por não poder estar aí presencialmente para poder zoar com a cara de Zanata presencialmente, não somente na frente de todo mundo aqui, que eu faria do mesmo jeito. E também aqui seria muito legal se o Sidoe Cruz, que foi um dos autores aqui, que teve uma grande participação no desenvolvimento desse artigo e das conversas, que pudesse estar colaborando aí presencialmente. Tá? Então, parabéns aí a todos pela iniciativa. Então, e aí eu peço até desculpa, porque eu estou um pouco longe aqui, já são 10 horas da noite e tá rolando música aqui na rua que eu estou, então eu espero que não incomode um pouco aqui eu vou falar. Mas sendo aqui até bem objetivo sobre a pergunta. Então, um dos pontos de partida da nossa análise para falar sobre o direito à explicação e também como o direito à explicação se encaixaria num devido processo informacional em paralelo com o devido processo legal, foi justamente aqui o RESP, né, que foi mencionado aqui pela Bárbara, 1419-697, que começou a tratar sobre uma interpretação mais procedimental da lei do cadastro positivo, né? Então, a gente pode lembrar que quando a lei do cadastro positivo ela foi sancionada em 2011, dois direitos eles ficaram muito claros: o direito a receber informações sobre os critérios utilizados para o procedimento automatizado que chegou àquela pontuação. Isso foi amplamente discutido no respectivo RESP, e também uma eventual necessidade, já uma discussão futura, da intervenção no processo automatizado. O respectivo RESP, inclusive, ele garantiu esse direito, então está até numa súmula do STJ, a que o consumidor, no caso, ele poderia receber informações sobre os critérios utilizados para chegar ao score específico, só que num RESP subsequente foi, inclusive, colocado algumas balizas, a gente chama até de limitadores para obtenção dessa informação. E essa informação, o conhecimento desses critérios, ele é necessário para algo que já foi mencionado aqui pelo professor Trota, da caixa preta, né? Realmente entender como se chega a esse resultado e como esse resultado ele pode influenciar na vida do consumidor, até mesmo impactar alguns seus direitos e liberdades fundamentais. E até enalteço aqui um evento, quer dizer, na verdade, um projeto, um evento, quando o Rafael Zanata ele estava à frente no IDEC, que nós tivemos sobre a caixa preta, e que muitas dessas discussões elas foram trazidas à tona, né? E isso, né, e por mais que essa discussão no RESP já tenha acontecido há alguns anos, ela agora, tanto com a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto às discussões que nós temos no STF e o reconhecimento do direito à proteção de dados como direito fundamental, elas estão cada vez mais presentes, né? Então, o próprio STF já falou da necessidade de você ter um devido processo informacional. Isso foi amplamente comentado ontem e hoje, né? Como a própria Marcela falou, o STF acabou de julgar talvez o caso mais importante sobre proteção de dados pessoais que nós tivemos, em que se tratou muito sobre a questão da necessidade do devido processo informacional. Sobre o devido processo informacional, no artigo, nós fizemos um paralelo com o devido processo legal, focando principalmente na necessidade de um direito à explicação e que, por consequência, poderia ajudar num direito à revisão. Esse direito à explicação, ele não bastaria que você recebesse, por exemplo, que você tivesse acesso aos dados, né? Esse direito ele já é garantido. O acesso aos dados ele vai dizer, olha, esses são os dados utilizados. Mas como esses dados eles foram combinados, analisados, mensurados, balanceados, agregados, cruzados para chegar àquele resultado, ele é tão importante quanto você entender o racional que um juiz fez ao avaliar determinadas provas evidentes que foram colacionadas nos autos de um processo, no que a gente fala da necessidade de você ter o livre convencimento motivado dado pelo judiciário, que pode permitir facilitar, no caso que as partes do processo, a entrar com um processo de revisão ou de apelação, que caso seja necessário, né? E aí foi até objeto da minha tese de doutorado. Eu sei que meu tempo já está acabando aqui. Eu trago até aqui que
quando a gente fala, curiosamente, quando nós tivemos na LGPD a retirada da necessidade de atuação humana no processo de revisão, um dos grandes motivos, se a gente for analisar a medida provisória 869, foi justamente que isso poderia impactar, eu falo aqui, modelos atuais de planos de negócios de empresas e, inclusive, impactar na possibilidade de concessão de crédito. Então, o que foi explorado aqui na época que dá mais transparência, dá mais direitos, dá mais intervenção, poderia impactar na forma como determinados setores da sociedade que amplamente utilizam do credit score, como eles poderiam conceder o crédito, que na verdade deveria ser o contrário, né? Então, transparência é necessária e hoje, como a gente falou no começo aqui, isso já terminando, quando a gente tem processos não só automatizados, mas inteligência artificial, uma explicabilidade de como esses sistemas funcionam dentro de alguns limites e até, inclusive, de possibilidades técnicas, ela é necessária para a gente garantir cada vez mais o devido processo informacional e o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Muito obrigada, Renato. Fiquei lembrando aqui na última palestra que eu vi você falando no seminário de privacidade, onde você citou um caso, né, onde o consumidor teve negado o seu direito de entender como é que funcionava a pontuação de crédito. Então, acho que é fundamental a gente trazer esse debate do devido processo informacional para concretizar o que tem na lei do cadastro positivo, do direito de conhecer os elementos e critérios na análise de crédito. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Ramon Villarino, que está aqui com a gente. Ele escreveu o artigo Pontuações de Crédito, Aprendizagem de Máquina e os Riscos de Alocar Recursos Predizendo o Passado. Você e outros pesquisadores construíram uma série de sistemas experimentais de pontuação de crédito, e um desses sistemas utilizava, dentre outras informações, os 3 primeiros dígitos do CEP de cada consumidor. O estudo aprofundado do impacto dessa variável nas predições resultou na primeira documentação pública de um caso de racismo algorítmico no sistema brasileiro de crédito. Qual o impacto dessa variável no sistema experimental de pontuação de crédito e por que ela era discriminatória? Eu vou me desviar um pouco, mas não muito, da sua pergunta. Só para ter um contexto, então o que a gente está falando? A gente está falando de um modelo desenvolvido experimentalmente, como exercício de rotina. Então, é uma situação que podia estar acontecendo em qualquer setor de crédito do Brasil, em que essas informações, esse banco de dados, né, que existem, né, nos birôs e tal, está sendo explorado para construir modelos de seleção automática. Então, queria-se um critério para ver primeiro quais informações se vão usar, porque são muitas, né, do jeito que tem todo um processo interno sobre como esses bancos de dados são cruzados, enriquecidos manualmente, que é menos transparente até do que os modelos de aprendizagem de máquina. E depois dessa seleção, a gente simplesmente estava tentando usar umas técnicas mais recentes para ter uma ideia de como as variáveis estavam impactando as decisões individuais desse modelo. Essa frase eu falei ela com bastante cuidado, porque esses modelos, como já muitas pessoas comentaram aqui, né, eles têm essa característica de a gente ter pouco conhecimento do funcionamento interno deles. Eu vou dar uma analogia rápida para conseguir chegar onde eu quero e deixar a gente para trás. Vocês têm que pensar nesses modelos como grandes cães pavlovianos, né? Cães pavlovianos. Aquele cão do Pavlov é um cão que o Pavlov ensinou a salivar ao som da campainha. Então você emparelhava, né, os dois estímulos e depois de vários emparelhamentos, o cão começa a salivar só de ouvir a campainha. Construir um modelo de aprendizagem de máquina, o que a gente chama de inteligência artificial, é basicamente fazer isso com muitas vezes, só que você emparelha as informações que você tem com a pessoa como informação do futuro que você tinha. Aquela pessoa deveu ou não deveu. E aí a ideia é que o modelo BAB, quando ele veja alguém que deveria ser inadimplente, ou quando ele veja os dados de uma pessoa que pareça inadimplente, de acordo com esses padrões que ele viu. E aí, na sua pergunta, quando a gente fala de discriminação e de racismo algorítmico, eu comecei a ter alguns problemas com essa terminologia, e acho que esse caso do artigo, que espero que vocês leiam em algum momento, capta bem, é que
a primeira coisa é que discriminação, o eixo de discriminação não é ideal, ou ele não é capaz de compreender tudo que a gente devia estar compreendendo por injustiça racial, né? Acho que isso é claro no Brasil, pela história da racialidade brasileira, como ela foi construída, né? A gente sempre fala das aparências e tudo mais. Mas, para pegar um caso bem simples, a gente tem policiais pretos atirando em pessoas pretas na favela, né? Então, você tem espaços que são definitivamente racializados e eles não estão feitos por indivíduos, né? A gente tem uma coisa sistêmica que dada essa construção de anos, de um país que foi construído com a ideia de que a civilização só chegaria se ele se embranquecesse. Quando a gente começa a pensar assim, a gente está pensando na disputa sobre o aparato simbólico que existe para criar o racial, para criar pessoas em condições de exploração. Então, a gente está falando de uma história longa, né, e que acontece dentro da academia. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala nessa noção, dessa manipulação do simbólico, né, que cria condições de mercado, vamos falar assim bem esdrúxulamente, mas é sobre isso que eu quero falar, a gente vai entender como a pontuação de crédito ela aparece como policiamento e não como regulador, né? As pessoas são vigiadas, elas têm o comportamento delas vigiados, né? Porque tem certos comportamentos que a gente precisa extirpar do mercado de crédito para que ele seja seguro. Mas seguro para quem? A minimização de risco, ela não é o risco de ser imoral com o indivíduo, não é o risco de cometer uma injustiça com cada pessoa. É a minimização de risco que vai aumentar os resultados dos credores no final do ano. E para isso não precisa de muita inteligência. Basta o cão pavloviano que você treina direitinho. Só que o risco final disso, e aí que entra a minha última, talvez, entrância com o racismo algorítmico, quando a gente chama de racismo algorítmico, a gente está pondo a discussão muito dentro desse eixo moral do racismo, que se popularizou depois do pós-guerra, né? Da gente tratar a questão, fulano é racista ou não é racista. E a gente consegue discutir bem quando o jogador é chamado de macaco no jogo de futebol, mas fica paralisado quando morre a Kathleen, né, grávida de alguns meses, numa operação da polícia. O racismo algorítmico, ele neutraliza a discussão de dois jeitos, né? Porque ele está fazendo essa discussão do eixo moral, que já permite a gente achar os discriminados. Não tem nenhuma pessoa individualmente discriminada, né, pelo modelo que eu discuto no artigo. Mas, além disso, ele faz a gente tratar o algoritmo como uma entidade moral, né? Como se tivessem bons algoritmos e algoritmos ruins. E não. O algoritmo é um objeto de alocação de recursos e é um objeto simbólico. Porque a gente está num momento em que se pretendeu objetificar esses julgamentos que continuam e são subjetivos, mas que as camadas técnicas permitem que a gente vá pondo eles cada vez mais inacessíveis. E as salas em que isso é discutido, as salas em que isso é decidido, né, em que esses julgamentos são de fato feitos, ficam cada vez mais obscuras com essa pretensão de objetividade. Muito obrigada, Ramon. Seu artigo é realmente fundamental para o livro, e a gente não pode pensar a pontuação de crédito, classe positivo, sem pensar raça e gênero, porque seria a gente estar ignorando uma parte da nossa história e ficaria quase falso, né? Bom, conversando bastante com o seu artigo, eu vou fazer uma pergunta agora para a Bianca Kremer, que escreveu o artigo Discriminações no Sistema de Pontuação de Crédito, uma perspectiva de gênero e raça. Você destaca a importância de, como ensina Lélia Gonzalez, uma leitura mefricana da sociedade brasileira, de entender o tecido social brasileiro considerando os critérios de raça e gênero de forma direta. Como a pontuação de crédito, enquanto sistema automatizado, pode impactar a perpetuação das desigualdades de gênero e raça? Qual a relação entre o conceito e função de crédito com a condição imposta à população negra, a zona do não ser, isto é, invisibilizada em relação aos sujeitos contidos à zona do ser? Obviamente, muitos conceitos complexos aí mobilizados, você escolhe como você prefere responder, em 5 minutos. Obrigada, Juliana. Eu fico feliz pela pergunta, porque, na verdade, a gente tende muito pelo menos, a centrar uma série de discussões, sobretudo acadêmicas, para uma tentativa de simplificação que é muito importante, mas eu remeto sempre ao Silvio Almeida, quando eu assisti ele ao No Roda Viva, quando ele diz que determinados pensamentos são sofisticados e que têm
uma complexidade que merece ser levada a cabo no processo de análise. Então, quando a gente fala de zona do não ser, que é um conceito do Franz Fanon, e eu trago isso no artigo, eu faço isso com muita responsabilidade e eu vou responder tudo isso em 5 minutos com toda certeza. Quando você propõe essa pergunta, na verdade, é uma grande preocupação que eu tive no desenvolvimento do meu artigo, que, por sua vez, eu não queria começar a falar disso a despeito do meu curto tempo, sem dizer o quanto eu estou absolutamente ansiosa para ler os trabalhos dos meus queridos colegas com quem eu trabalho há muito tempo, e alguns com quem eu não tive ainda a felicidade de estar presente, como, por exemplo, o Ramon Villarino, que é um dos maiores pesquisadores que nós temos hoje em matéria de tecnologia e sociedade, né, envolvendo esse processo imbricado de análise altamente sofisticado, o papel relevantíssimo que ele está tendo como pesquisador em Berkeley. Então, eu faço aqui minha saudação online ainda, Ramon, mas a gente vai conseguir se encontrar presencialmente em algum momento, meu querido. E dizer o seguinte, que quando eu penso em discriminação do sistema de pontuação de crédito, na verdade, uma proposta do meu artigo é pensar discriminação também por mais esse aparato tecnológico que são os sistemas de pontuação de crédito a partir de uma perspectiva de gênero e raça. Para falar de discriminação no Brasil e uma análise de gênero e raça, eu jamais conseguiria fazê-lo sem remeter ao pensamento da Lélia Gonzalez, que desenvolveu desde a década de 70 e 80 um pensamento altamente sofisticado e que teve um resultado muito profícuo na sociedade brasileira com o desenvolvimento do trabalho, racismo e sexismo na cultura brasileira. E eu digo isso porque eu tomo assento com muita responsabilidade, apesar de eu ser do direito civil e da teoria geral do direito privado, não ser da área técnica, mas trabalho com direito de tecnologia, precisamente chegando na casa dos 10 anos, eu tenho uma preocupação por uma disputa por uma decolonialidade de perspectiva negra para pensar a regulação da inteligência artificial no Brasil. É sobre isso que eu estou falando quando eu faço essa proposta e essa análise do processo discriminatório nesses termos. Então, quando eu falo de zona do não ser, eu remeto lá no artigo a alguns dos critérios, dos poucos que são publicizados, alguns dos critérios são relativos à distribuição geográfica, histórico de pagamentos ou de maus pagamentos, e diversas outras informações que são absolutamente anuviadas, e que sabemos que, né, pelo menos temos a impressão do seu uso, mas não sabemos ao certo como obter uma transparência nesse sentido. Então, eu também me filio ao que o Ramon trabalha epistemologicamente, que é nessa análise de vieses raciais, pelo menos nesse artigo, a vieses raciais e de gênero na tecnologia e no direito. E isso é legal, Ramon, porque é bom a gente ver o quanto as nossas epistemologias negras têm avançado no campo do direito da tecnologia. É um debate que merece ser trazido à tona em um momento, espero que com a sofisticação, como eu mencionei anteriormente, que merece, né? A despeito de eu também não ser partidária dessa epistemologia, desse recorte epistemológico, eu respeito muito, acho que esse debate precisa ser feito na sociedade brasileira. Mas, de qualquer maneira, quando eu proponho o pensamento da Lélia Gonzalez, eu penso numa nova gramática de direitos do Estado para pensar essa conjuntura desse projeto econômico que nós estamos herdando nessa nova economia digital. Então, o crédito ele não é só uma questão trivial na sociedade brasileira. O crédito, na verdade, dentro dessa sociedade capitalista que nós herdamos, é uma verdadeira condição de possibilidade de acesso, não só a produtos e serviços na categoria consumidor como aquisitor de um produto, de um serviço, de uma massa de consumo, mas, na verdade, é uma condição de possibilidade para que ele exerça uma vida com dignidade, com exercício de cidadania, como já mencionado, né, pelo professor Roberto Troster, como trazido pela professora Ione Amorim, né, quando ela fala sobre a questão da inverdade das promessas da lei do cadastro positivo com a promessa de redução do spread de crédito, que, na verdade, nunca se concretizou, né? Foi mais uma captura de uma das muitas promessas que vêm sendo trazidas a partir das tecnologias. Então, nesse sentido, o meu artigo trata de pensar o contexto sociopolítico brasileiro de extrema desigualdade, pensando mulheres negras, que são as mulheres que têm uma menor taxa de escolaridade de salários no Brasil, que são altamente subrepresentadas na política, sobre-representadas no trabalho doméstico, e maioria absoluta e disparada das chefes de família, sobretudo em famílias monoparentais. Isso sem falar dos últimos estudos que têm sido trazidos pelo SEBRAE, das pessoas que conseguem
colocar na formalidade os seus trabalhos, né, na figura de MEI, etc., geralmente são mulheres negras que também são chefes de família. Então, a gente vive um panorama de exclusão. Então, quando o Ramon traz isso, que a pontuação é mais uma ferramenta de vigilância e policiamento, eu fiz uma anotação porque é algo que eu venho trabalhando para pensar em outros projetos pós-doutorado e talvez são questões que a gente pode conversar. Então, é isso que eu queria dizer. Quando a gente fala desse risco de inadimplência, eu penso vieses por aí, porque a gente não pode demonizar a tecnologia nesse sentido, na medida em que, quando a gente propõe uma tecnologia, ou pelo menos quem desenvolve a tecnologia propõe, ela propõe para solucionar uma questão. Mesmo que a sociedade não saiba exatamente o que fazer com aquele conceito específico, seja ele um bem jurídico tutelado no direito ou não, quem vai desenvolver precisa conceituar algo. Então, ela precisa entender variáveis para aquele conceito, para a solução de um determinado problema. E quando a gente fala de score de crédito ou de utilização de sistemas de pontuação de crédito, o objetivo é a redução do risco. E risco de quê? De inadimplência, né? De risco, de diversos tipos de riscos que vão ser conceituados no desenvolvimento ou na projeto de produção de um sistema com aplicação de técnicas de inteligência artificial. Então, esse risco de inadimplência vai levar em consideração com relação aos indicadores de vulnerabilidade para as empresas, nos termos da gramática de sentido dessa economia digital, absolutamente impulsionando os interesses de mercado por força dessa nadada de braçada que eles estão dando na nossa sociedade, a partir de emprego, demografia, né, distribuição geográfica e uma série de questões. Não quero me ultrapassar o tempo, porque também quero ouvir mais os meus colegas, mas apenas para falar do meu projeto, desse meu artigo, a zona do não ser diz respeito a essa zona árida que o Franz Fanon desenvolve no seu trabalho, que é onde a violência impera como norma, e o direito não entra. Então, por isso, como o direito não entra nessa gramática, dessa suposta horizontalidade de sentidos, precisamos nós, população negra, sobretudo agora nesse trabalho com recorte de gênero e raça, repensar e remodelar outras gramáticas de direito para dar conta de quem está absolutamente invisibilizado e recebendo esse massacre top-down do sistema econômico vigente, dos termos que se coloca agora com novos aparatos tecnológicos. Muito obrigada pelo espaço, pessoal. Obrigada, Bianca. Bom, não seria justo também com o seu artigo eu simplificar demais, porque acho que a gente tentei trazer realmente o foco dele, ele é realmente muito qualificado. E aí agora, para trazer um pouco sobre pensar também, dialogar essas questões de discriminação, tratadas muito no artigo da Bianca e do Ramon, pensar como isso se traduz em termos mais jurídicos, né, e nas limitações que existem na lei. Vou falar agora com o Rafael Zanata, que foi também do IDEC, fez pesquisa sobre a Caixa Preta do Crédito em 2017, que é muito referenciada no livro, e escreveu o artigo O Uso de Informações Excessivas no Sistema de Pontuação de Crédito, a importância de critérios para aferir discriminação abusiva. A lei do cadastro positivo proíbe o uso de informações excessivas, mas traz uma definição insuficiente até tautológica, que é o que não for relevante à análise de crédito. É possível traçar uma delimitação mais específica de informações excessivas e, se sobrar tempo, qual o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na aferição da abusividade no uso desses dados? Legal. Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver vocês, Ju, Bárbara, Ione, Carlota. Como a Ju disse, né, eu tive a alegria de, por quase 4 anos da minha vida, fazer parte do time do IDEC. E quando eu entrei no IDEC, foi no meu aniversário em 2015, dia 14 de outubro. Foi antes do golpe, né, vale lembrar isso, né, antes do golpe de 2016. A gente teve um encontro muito importante em Brasília. A Dilma tinha acabado de transformar a defesa do consumidor não como política de governo, mas como política de Estado. A gente teve uma grande conferência em Brasília, internacional de defesa do consumidor. Ricardo Morochitz esteve lá, tantas pessoas importantes estiveram lá. E foi um momento em que o Danilo Doneda puxou uma conversa comigo e falou, olha, a gente tem que trabalhar em cima de um projeto e uma interpretação sobre o que dá para extrair de bom dessa decisão do STJ sobre credit scoring e não deixar uma narrativa derrotista, né, se perpetuar e não deixar com que a gente não extraia as boas possibilidades de uma dogmática jurídica
para avançar no nosso campo, né? E foi a partir de uma série de conversas ali entre 2015 e 2016, que inclusive contou com o apoio da Open Society Foundations, vocês mencionam isso no livro, né, Ju? O papel central que a Hannah Draper também teve como uma apoiadora, né, de financiar o projeto sobre credit scoring e direitos dos consumidores, que sem esses financiadores é impossível uma organização civil fazer um trabalho, e foi aquilo que permitiu, inclusive com que a equipe do IDEC deixasse de ser uma eu-equipe, né, Ione? Porque era uma eu-equipe de economia com você e uma eu-equipe comigo, e a gente conseguiu expandir, contratar pessoas, formar gerações, e fazer um trabalho muito importante nesse tema, e que deu origem àquele encontro de 2017, que o Renato mencionou, que foi um encontro-chave, um momento importante, trazer as pessoas do mercado também, trazer as fintechs, trazer as empresas para conversar sobre esse assunto, abrir, né, aquele diagnóstico da caixa preta do crédito e fazer todo um trabalho de incidência, incluindo uma reflexão, né, que nós fazíamos muito na equipe, que era: precisamos de uma boa dogmática jurídica que seja capaz de municiar os agentes decisórios e os juízes na próxima década. A gente tinha essa reflexão lá em 2016, e é muito bonito ver em 2022 isso se concretizando, né? E quem sabe nos próximos 6 anos, inaugurando uma série de votos e decisões que façam menções ao texto do Ramon, da Bianca, da Marcela, né, desses autores que produziram essa doutrina de qualidade, né? Justamente essa era a estratégia, e que é o que nós precisamos. Eu vou só pontuar um aspecto que é um argumento de defesa do livro, e que do meu capítulo, e que vem também em razão desse encontro de 2017, no qual nós ouvimos da perspectiva dos engenheiros e dos programadores que, se as informações combinadas de metadados sobre o tipo de aparelho celular, tipo de conexão que a pessoa está, Wi-Fi, 4G, 3G, tipo de aplicativos de celular que aquela pessoa usa, se é uma pessoa que consome aplicações das Casas Bahia, ou Magalu, ou Amazon, isso combinado, tecnicamente, seria mais relevante do que as tradicionais informações financeiras e bancárias. E quando nós questionamos, mas os senhores não entendem que isso é um uso de informação excessiva? E a resposta deles foi: não, não entendemos que é excessiva, porque se é útil da perspectiva matemática e científica por uma informação com validade estatística, pode ser considerada como relevante e não excessiva. Essa é a briga, né? Então, essa é a briga jurídica que eu tento comprar no capítulo, né? Dizendo não, o argumento de que a possibilidade técnica de maximização de utilidade no cálculo estatístico não se sobrepõe, né, a critérios de justiça que devem ser interpretados pelas cortes quando se depararem em casos como esse. Casos em que uma fintech vai querer fazer um scrapping de informações de redes sociais para fazer inferência sobre o tipo de festas que você frequenta, combinado com uma informação sobre se há um smartphone Apple ou se é Android, ou se você está permanentemente conectado num Wi-Fi fixo, ou se você circula entre tipos de Wi-Fis ou redes 3G distintas, né, o que daria uma ideia de mobilidade, ou seja, é um trabalhador, né? Se você pegar, por exemplo, é um cara com celular velho, circulando em estações rádio base no período noturno, esse cara está trabalhando, pegando busão, né? E aí você fazer uma inferência sobre a capacidade de crédito desse jeito, com essas informações como relevantes, é absolutamente injusto, né? Porque o que isso diz respeito à capacidade de um trabalhador de pagar suas contas, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, e é a partir dessa demarcação de fronteira, né, a partir do voto do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que eu faço um argumento muito forte contra os engenheiros. Nada contra os engenheiros, nada contra o pessoal da computação, respeito demais o trabalho deles. Mas nesse confronto entre racionalidades, né, entre uma racionalidade de maximização de utilidade da perspectiva estatística, pensando o score, e uma racionalidade de justiça, pensando as consequências que nós reconhecemos como válidas enquanto comunidade política para aceitar esse tipo de prática sociotécnica, eu acho que nós, dos direitos, temos um lado, que é o lado da justiça e desse tipo de argumentação. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Foi na hora cronometrada. Bom,
Não, eu acho que é fundamental mesmo a gente pensar isso sobre os critérios de justiça, inclusive para sair dessa tautologia que a lei nos colocou, né. E ainda um tema muito parecido dos dados excessivos, para a gente falar de dados alternativos, o que pode ou ser dado alternativo ou dado excessivo, dependendo dos critérios de justiça que a gente usa. Vou falar agora com o Vitor Duering, que escreveu o artigo "O uso de dados alternativos para elaboração de scores de crédito no Brasil, das promessas aos perigos". Bom, para além de dados financeiros, o uso de dados alternativos também pode ser utilizado na avaliação de crédito. Quais são as justificativas para o uso desses dados e os potenciais riscos na sua utilização? Qual o papel do Banco Central pode ter na regulação dessas categorias de dados? Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite para escrever o capítulo e para estar aqui hoje. Eu gostaria de começar a minha intervenção aqui lembrando, eu fui convidado a participar dessa discussão específica em 2019 pelo IDEC, contribuindo com a redação de um parecer, uma nota técnica, a respeito do tema de dados alternativos. Na época, a gente participou, a gente teve essa conversa, eu, você, Juliana, Bárbara, Diogo, para, enfim, tratar um pouco de um assunto que estava um pouco na fronteira da discussão técnica sobre o score de crédito nos Estados Unidos e ver um pouco como ele poderia se aplicar ao Brasil. O que nós fizemos naquele contexto, né? A gente foi atrás da consulta pública que havia sido conduzida pelo Consumer Financial Protection Bureau, a agência de proteção financeira ao consumidor dos Estados Unidos, que tratava um pouco dessa temática de dados alternativos. O CFPB, na época, era uma agência criada com o objetivo explícito de tratar da proteção ao consumidor no sistema financeiro como um aspecto definidor do sistema financeiro americano na esteira da crise de 2008. Porque sempre começou a se perceber que a falta de regras mais protetivas aos consumidores foi parte do que permitiu alguns comportamentos no mercado financeiro, no mercado de crédito, que acabaram descarrilhando na própria crise. Enfim, então, no contexto dessa consulta pública, eles estavam tentando entender como que algumas novas iniciativas no mercado, no setor de proteção de crédito nos Estados Unidos, poderiam estar gerando alguns efeitos indesejados. E aí nós chegamos à discussão sobre dados alternativos, que se relaciona muito, como você notou, Juliana, às intervenções dos colegas que me antecederam, especificamente do Rafael Zanata. Bom, o conceito de dado alternativo é um conceito que ele é desenhado muito a partir de uma lógica de mercado. Basicamente, atores de mercado criam um conceito de dado alternativo para se referir a uma coisa que tem um significado, na verdade, residual. Né? O conceito de dado alternativo ele faz sentido em contraposição ao conceito de dado tradicional. O que é um dado tradicional? Quando as pessoas falam em dados tradicionais, elas estão falando em dados financeiros, normalmente usados, tradicionalmente usados para compor score de crédito. Ou seja, a gente está falando de informações do tipo, você contraiu crédito em tal data, a data de vencimento era essa, a data de pagamento foi aquela, quantas vezes você atrasou o boleto, quantas vezes você pagou em dia, é esse conceito. A ideia geral é, olha, a gente precisa de mais informações para conseguir aferir a credibilidade, né, a confiabilidade dos consumidores e aí, portanto, saber sobre que condições a gente pode oferecer crédito. Por quê? Né? Por que você precisaria disso? A resposta é porque você tem um grau ainda alto de desbancarização, de exclusão financeira, e isso atrapalha pessoas que não têm ou não tiveram durante muito tempo conta bancária ou linha de crédito. Como você vai aferir a credibilidade de um consumidor que nunca teve conta bancária, que nunca teve cartão de crédito? Como você vai saber se essa pessoa é confiável para receber um empréstimo? E aí vem essa justificativa para se coletar dados de outra natureza que permitam fazer essa avaliação. Faz sentido. Qual é a questão? De que dados nós estamos falando quando falamos de dados alternativos? Bom, existem dados alternativos de natureza financeira,
né? E aí, o exemplo mais comum são justamente as informações sobre pagamento de serviços continuados, ou seja, você pode não ter linha de crédito, mas eu quero saber se você pagou conta d'água, conta de luz, telefone, etc. E aí você tem dados alternativos não financeiros. E aí nós entramos na seara que os colegas abordaram aqui. A intervenção do Ramon, eu relacionei ela muito ao capítulo que eu escrevi, porque ela trata porque o CEP é um exemplo excelente disso. Veja, a lei do cadastro positivo, ela proíbe que você faça uso de informações sensíveis para avaliar a confiabilidade do consumidor. Eu não posso oferecer condições diferentes de pagamento para o consumidor que é branco, que é negro, que é eslavo, ou que quer que se latino, o que quer que seja. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer essa discriminação por CEP? Teoricamente, pelo texto da lei, você poderia, mas é óbvio que na prática você está incorrendo numa discriminação indireta que acaba tendo um efeito muito parecido. O efeito acaba sendo de dar condições piores de crédito para pessoas que já estão, de certa forma, marginalizadas e, com isso, perpetuar uma lógica de discriminação. Por fim, então a lógica de... Então esse é o perigo, naturalmente, do uso de dados alternativos. Por fim, porque já terminou meu tempo, rapidamente, o Zanata falou um pouco do tratamento regulatório disso, mas em relação ao Banco Central especificamente, o Banco Central tem a faculdade dada pela lei de autorizar ou não a existência dos birros de crédito que fazem justamente o armazenamento desses dados e a concessão deles para instituições financeiras que vão ou não, decidir ou não emprestar dinheiro. E o Banco Central, portanto, também tem a capacidade de criar normas para essa fiscalização. Então, você pode não apenas autorizar a existência dessas instituições, mas criar parâmetros de tratamento, regras de segurança de informação, inclusive metas, do tipo, bom, eu vou te permitir usar dados alternativos, ok, mas eu vou exigir alguma coisa de você em troca, inclusive que você busque adotar medidas de inclusão social para que você possa usar isso de uma forma que faça sentido a favor dessas pessoas para que você está emprestando, para que haja uma contrapartida de fato para essas pessoas, conforme a narrativa, e não simplesmente um uso de dados que acaba que acaba sedimentando essas marginalizações. A minha intervenção inicial seria mais ou menos essa. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Bom, a gente tinha produziu essa nota técnica em 2019, né? Não conseguimos publicar, mas agora a gente conseguiu trazer ela para o livro da pontuação. Agora eu vou fazer a pergunta para o Bruno Miragem, que está remotamente. Ele escreveu o artigo Sistemas de Pontuação de Crédito e Acesso ao Consumo, Liberdade de Contratar e Proteção dos Consumidores contra a Discriminação Injusta. Como o ordenamento jurídico brasileiro, indo além da lei do cadastro positivo, oferece proteção contra a discriminação injusta, a recusa e a diferenciação das condições de contratação, que são afetadas pela utilização de sistemas de pontuação de crédito, podem ser consideradas discriminatórias? O Bruno não entrou? Bom, acho que ele deve ter tido um imprevisto, então. Então, para ter a resposta, vocês vão ter que ler o artigo. O Bessa entrou? Leonardo Bessa? Entrou? Tá. Então, o Bessa escreveu o artigo Responsabilidade Civil e Limites Normativos para o Tratamento de Dados do Consumidor na Pontuação de Crédito. Quais são os limites normativos da pontuação de crédito do cadastro positivo e em quais situações implicam sanções e responsabilidades aos birôs de crédito? Boa tarde, estão me ouvindo? Boa noite. Sim, estamos. Tá me ouvindo? Tá, eu também tive um imprevisto aqui, mas eu improvisei, tá? Queria cumprimentar a todos, parabenizar pelo lançamento do livro, foi uma grande alegria poder participar desse lançamento e, para ser bem objetivo, esse tema, a questão dos limites do score, né? Ele foi tratado hoje pelo artigo 7º-A da Lei do Cadastro Positivo, porque antes disso, a lei é de 2011, o STJ, por meio da súmula 550, analisou a legalidade do score, e de forma muito genérica, utilizando a Lei do Cadastro Positivo com a redação anterior e o Código de Defesa do Consumidor. E a conclusão é que era possível, sim, estar na súmula, desde que houvesse transparência nos critérios desta pontuação, né? Aí vem a alteração em 2019, acrescenta o artigo 7º-A, que traz esses limites, né? Ele diz o artigo 7º-A, são alguns limites bem objetivos, né? Que não pode ser considerado na pontuação
informações, né, para compor essa pontuação, informações que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito. É uma cláusula aberta, né, porque em tese os birôs podem falar, não, isso aqui é importante para análise de risco de crédito. Aí a gente tem que saber se a informação é excessiva ou não. Isso é um bom debate, mas está aqui de qualquer modo. E aquelas relacionadas a alguns dados sensíveis, como origem social, étnica, saúde, informação genética, ao sexo e às convicções políticas, religiosas e filosóficas. Então, quaisquer informações relacionadas a esses dados aqui não podem influenciar a pontuação. Também não podem influenciar a pontuação informações sobre pessoas que não tenham com cadastrado relação de parentesco de primeiro grau ou de dependência econômica, né? Então, pessoas que têm essa relação direta de dependência econômica, isso aí pode sim, né? Acho que cortou aqui porque me ligaram. Então, tá me ouvindo, Juliana, pessoal? Sim, estamos te ouvindo. Desculpa, teve uma ligação aqui, eu improvisei, né? E também não pode ser considerado para pontuar quando o consumidor exerce regularmente um direito seu. Por exemplo, ele acessar bastante para ver sua pontuação. Isso significar que, em tese, ele está preocupado com sua pontuação, é um consumidor que tem uma tendência a se tornar inadimplente. Esse tipo de exercício de direito não pode pontuar esse score. A grande questão, e já concluindo, que eu sei que o tempo é limitado, é o seguinte, como eu sempre tenho destacado há muito tempo, a pontuação é uma nota que se dá ao consumidor. E quando você dá uma nota a alguém, você precisa saber qual é o critério, né? Eu sempre faço paralelo com a nota que eu dou aos meus alunos. Eles querem saber os critérios. Então, se o consumidor vai ter uma pontuação de risco de concessão de crédito, é legítimo que ele saiba qual o critério para corrigir aquela nota e para adotar uma postura que no futuro possa melhorar a nota dele. E a lei fala nessa transparência, nessa política, nesse critério, fala que, inclusive, vai ser objeto de fiscalização. Só que, de outro lado, a lei protege o chamado sigilo empresarial no que diz respeito à fórmula mágica que os birôs de crédito têm nessa pontuação. Os birôs concorrem, cada um vai dizer que tem uma técnica melhor de pontuar o Leonardo, de pontuar Ixi, agora a Juliana, que é a pontuação. Oi, Voltou? Voltou. É outra ligação. Desculpa, gente. Então, esse é o grande desafio, é você conciliar esse direito do consumidor de transparência em relação aos critérios com a ideia de que alguma coisa compõe o sigilo empresarial. Esse vai ser o grande desafio. Mas, quando se chegar à conclusão que não há observância desses critérios, em tese, cabe sanção administrativa pelos órgãos de defesa do consumidor e cabe, em tese, também compensação por dano moral, porque há um tratamento inadequado de dados pessoais, o que hoje configura um direito à personalidade, e esse tratamento inadequado seja compensação por dano moral na linha da jurisprudência da STJ sobre inclusão indevida de bancos de dados de proteção ao crédito. Me parece que esse é o caminho mais adequado. Então, minha contribuição é essa. Queria reiterar que foi uma satisfação para participar dessa obra e parabenizar mais uma vez o IDEC e todos os colaboradores. Muito obrigada, Bessa. Acho que obrigada também por estar aqui presente mesmo, apesar dos imprevistos. Sei que foi uma das primeiras pessoas a escrever aqui sobre o cadastro positivo no país, né? Bom, gente, a gente terminou 10 minutinhos antes, então, se a gente tiver perguntas da plateia, acho que a gente pode receber 2, e de preferência direcionadas a alguém, porque a gente não vai poder passar para todo mundo, senão a gente ficaria aqui mais uma hora inteira. Então, não sei se a gente tem alguma pergunta, a gente não tinha avisado, então... Pode, por favor.
Bom, eu queria fazer 3 comentários. Primeiro, você pode testar estatisticamente se o modelo é bem feito ou mal feito, quer dizer, ninguém falou nisso. Mas você tem uma coisa chamada marcação original. Você dá um crédito, você tem um modelo de crédito, e você vê quanto que você acerta e quanto você erra. Então, não é essa questão se uma fórmula é melhor que outra. Você mede quem consegue dar crédito melhor, quem consegue aferir o crédito melhor. Isso devia ser uma exigência. Quer dizer, aí eu sei que tal birô tem tal nota, tal outro birô tem aquela probabilidade, porque senão eles falam qualquer número para qualquer pessoa. Uma vez saiu uma reportagem do Estado, da Folha, mostrando assim, acho que Fernando Henrique quis comprar uma joia e proibiram, e tudo isso. Então, isso é muito importante determinar, né? Segunda coisa, eu acho que todos os nomes, cadastro positivo, bom pagador, quer dizer, nós temos 66 milhões de pessoas no Brasil que são caloteiras, que tem mal, quer dizer, um em cada... Eu vou pôr aqui a mão no bolso, só para garantir que a Bárbara... não. Quer dizer, eu acho que até os nomes são enganadores. A gente tem que pensar um pouquinho mais do que a gente está falando, né? Então, acho que tem que chamar de pão, a gente chama de pão, manteiga de manteiga, e birô de crédito, não de cadastro positivo, que é algo que existe desde sempre. E terceiro, gostei muito, olha, realmente, parabéns para todos. Obrigada. Gente, chegou uma pergunta aqui pelo Zoom. Eu vou sortear, não sei se vocês quiserem se manifestar, quem gostaria de responder. Bom, essas dificuldades kafkanianas relativas ao sistema para sair do cadastro positivo, além do nome ilusório, poderiam ser entendidas como padrões de design obscuro, manipulativo, dark patterns ou deceptive patterns. Eu não sei se a Bárbara aqui surgiu com o conto kafkaniano, gostaria de responder. Deixa eu só ver. Padrões obscuros. Gente, assim, não sei exatamente se... Eu acho que pode ser, assim. Eu acho que é um padrão obscuro não só do sistema, mas também da maneira como isso estava colocado para as pessoas que são consumidoras. Porque, assim, se a gente que, né, pelo menos usando meu exemplo, formado em Direito, trabalhando, eu tive dificuldade para entender o que era isso. Imagina uma pessoa que às vezes não tem a mesma formação, enfim, vai lá, quer receber crédito, quer conseguir um empréstimo e não consegue, e fica com uma passagem de informações, assim, de um jogando a culpa para o outro. Então, assim, é um sistema muito delicado por conta disso, porque quem vai ser a pessoa que vai procurar são as pessoas mais vulneráveis, né? E, enfim, isso gera inúmeras consequências e inúmeros problemas que já foram super bem abordados aqui, né? Do uso de informações que podem gerar discriminação, da transparência em relação a isso. E aí tem até um ponto que a gente trabalha no nosso artigo, que é, bom, como que a pessoa pede, então, a revisão das decisões automatizadas, né? Como que a pessoa vai conseguir pedir o acesso a esse direito que ela tem garantido na lei, né? Bom, ela vai pedir lá para a empresa, para a loja de varejo que ela quer, enfim, eventualmente fazer um financiamento, comprar um imóvel, comprar um eletrodoméstico. Mas ela vai pedir para essa loja, e a loja vai falar, não, mas o seu score aqui é baixo demais, o seu score é de 500, a gente só aceita a partir de 600. E aí a pessoa faz o quê com isso? Ela vai, então, pedir para a loja fazer uma avaliação disso, do score que o birô de crédito fez, ou ela vai, então, procurar o birô de crédito que a loja tem um contrato de fornecer essas informações, e ela vai conseguir acesso a isso, então, diretamente no birô. Então, assim, é uma triangulação, e o fato de ser uma relação triangular gera muitas questões, né, para a pessoa que está ali buscando acesso à informação em relação a isso. Então, eu acho que não é só nem a questão de design do sistema em si, que, claro, é importante, mas é uma questão de design do sistema legal, jurídico, enfim, de como isso acontece na prática mesmo. Então, acho que é tudo isso. Obrigada, Bárbara. Esses termos citados na pergunta, dark patterns e outros, no direito do consumidor, no geral, a gente fala prática abusiva e violação ao direito à informação também, né? Bom, gente, eu gostaria então de encerrar aqui. Agora a gente vai ter um coquetel, onde a gente pode continuar a conversa com os autores, se alguém tiver mais dúvida. Vai ter também o livro para a gente poder, quem quiser comprar, quiser pedir autógrafo, e a gente poder continuar essa conversa. Para além disso, a gente tem algumas pessoas
pessoas do IDEC aqui, se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho da ONG, conhecer as modalidades de apoio e de associação, e agradecer todos os autores que estão aqui, todo mundo que está presente. Fiquei muito feliz de ter participado desse projeto e muito feliz também com o resultado. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitas perspectivas diferentes para conversar junto no mesmo tema e, apesar de ser o nome do livro Pontuação de Crédito, a gente também consegue expandir essa discussão para muitas outras questões de proteção de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Então, eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso, a gente continua na Sala Visconde, que é ali do outro lado do corredor à direita, tá bom? Obrigada, gente.